Mazarope, na cidade grande, né? Primeira vez que eu fui numa cidade grande, que eu vi um edifício, fiquei deslumbrado, né? O meu tio era diretor dessa escola aí, e ele luxo, né? Então não era sempre que você tinha acesso à Coca-Cola. Aliás, era raros, né? Ainda mais onde a gente morava, na zona rural, nunca imaginou que existisse algo dessa forma, né? E essa caneca aí é a lembrança que eu tenho, guardadinha lá em casa, né? Muito bonito. Aliás, naquele tempo o pessoal tinha muito esse hábito de fazer as festas e ter uma caneca, né? Tem gente aqui que tem coleções, né? Vamos para a próxima. Esse daqui, ó. Esse aqui foi o primeiro presente que eu ganhei, né? Um pandeiro. E foi o que fez achar que eu poderia ser músico um dia ou cantor, né? E até arrisquei um pouquinho, né? Mas o meu timbre não ajudou muito, como eu já falei lá no outro encontro, né? E esse pandeiro eu tenho até hoje, é o original. Perdeu aqui umas argolinhas do lado de baixo, mas ele está lá. Onde bate ali é feito de couro, né? Coisa. Aqui, outra lembrança que me traz lá, a gente morava na zona rural, né? Um sítio, onde tinha uma família muito grande. Meus avós tiveram 12 irmãos, né? Então quase todos moravam no sítio, então era uma criançada danada. E minha avó criava galinha índia, né? E essa galinha índia é um negócio bravo que não tem onde mais, né? Então elas iam lá pro meio do pasto, botava lá, chocava e quando aparecia com aquele monte de pintinho, né? E aí era o terror da molecada, né? Porque se você passasse perto de um pintinho desse piasse, você podia correr, porque a galinha voava na cabeça, né? As galinhas muito bravas mesmo, né? Então essas galinhas eram o terror da molecada, né? Ainda tinha pavor das galinhas. Outra lembrança, um presente que meu tio fez para mim, esse estilingue aí, a forquilha tirada de um pé de leiteiro, que dava umas forquilhas bonitas, né? E ele cortou umas fitas de uma câmara de ar de bicicleta velha e um pedaço de couro e fez o estilingue. Como lá tinha muita pedra, né? Então toda molecada lá tinha um estilingue, até as meninas. Só que diferente dos outros, eu nunca tirei uma pedra num passarinho, né? O meu alvo era o chifre das vacas, né? Então era a minha primeira maldade. Então lá tínhamos vacas da raça Gir, da raça Índio Brasil, então umas vacas bravas, umas vacas bem chifrudas, né? Então, mas eu só atirava nas vacas bravas, aquelas que fosse mais mansa não era alvo das pedradas não, né? Mas era pedrinha pequena, nada que prejudicasse o animal. Coisa de criança, isso aí eu devia ter uns 4 anos de idade e já fazia essas artes. Quando eu vi o bilboquê lá da Cássia, eu falei, nossa, vou ter que tirar foto do meu bilboquê. Esse é o bilboquê original de quando a gente brincava, né? A gente acertava esse bilboquê em tudo quanto é lugar, menos nesse buraco aí, né? Bilboquê da Luciana. Foi da Luciana. Foi da Luciana? Eu confundi já. Esse bilboquê é responsável por 150 galos e 200 hematomas, né? Era uma coisa terrível. Esse ferro aí é o ferro original também, o ferro de passar roupa à brasa, né? É o que era usado lá no sítio, né? Compõe um museu que a família ainda mantém, um museuzinho com os principais artefatos, né? E esse ferro tá lá, coisa que não dá saudade nenhuma, né? Porque isso aí era uma academia em casa, né? Porque quem usava isso daí tinha uma musculatura que era uma coisa de louco, o peso e a força que tinha que fazer para passar roupa, né? E aquele tempo não tinha roupa que não passava roupa, o pessoal tinha muita roupa de linho, né? E linho amarrota uma barbaridade, então imagina o sofrimento, né? Outra coisa aí, ó, o pilão.
esse pilão ele tinha um monte de funções, né? Para macetar lá, fazer o fubá da Luciane, né? E principalmente para debulhar café em coco seco, né? Então usava isso daí, mas era uma mão de pilão muito pesada, né? Era muito difícil fazer isso aí, até que meu tio lá, ele resolveu comprar esse debulhador manual, né? Esse daí eu peguei da internet porque eu não sei onde que tá o original. Alguém pegou e desapareceu com ele. Então aqui surgiu a era das manivelas, porque daqui para frente o que foi coisas de manivela que surgiu foi impressionante, né? Conexão solidária. Bom, da ordem do café, né? Então aqui a gente debulhava o café que era plantado na propriedade, e esse era o torrador de café, né? Que fazia uma fogueirinha e ficava rodando esse torrador aí para a torrefação do café. Tinha esse no formato cilíndrico, mas também tinha torradores globulares, né? Esféricos. O café, depois de torrado, ele era colocado numa peneira e um pano para chegar à torrefação, né? Feito isso, esse moinho de café era também concorrido pela criançada, né? No começo, né? Todo mundo, falei da era das manivelas, então todo mundo queria girar a manivela. Só que a recomendação das tias, da minha mãe, da avó, né? Que tinha que torrar enquanto o café estava quente. Então, enquanto ele estava quente, era mole girar, né? Mas aí a gente ficava brincando e o café esfriava. Aí quando a gente ia moer, o café estava duro. Então a gente não tinha força para girar a manivela. Então a gente ia lá atrás na regulagem e afrouxava a regulagem. E aí ficava mole, né? Só que em contrapartida o pó do café saía grosso. Então, quando a gente terminava o serviço, tinha que refazer tudo, né? Porque aquele café grosso não dá um bom café, né? Então, a água quente não consegue extrair todas as propriedades do pó. Então, a gente precisava refazer o serviço porque não fazia da forma correta, né? Logo atrás do moinho aí, nós temos uma garrafa térmica, né? De barro, que era chamada moringa. Não sei, na região que a gente morava era moringa, né? Então isso aí era muito interessante, né? Que mantinha água fresquinha mesmo, né? Então era muito bacana. Outra coisa que reporta bastante a lembrança, né? Que uma vez o pó do café, o café era feito, né? Nesse coador aí, que era um coador, a princípio era de madeira, depois tinha uma armação de metal, mas o coador era de pano, né? Feito com saco de farinha. A gente comprava farinha em sacos de 40, 50 quilos, eu acho. E aí o pano era reutilizado, né? Para fazer isso daí, para fazer o samba canção também. E lembrando que junto ao fogão, que onde fazia o café, ficava sempre a lamparina, né? E depois, posterior, um lampião, a querosene também. E depois que apareceu o lampião a gás, e ainda nesse tempo ainda não existia energia elétrica lá no sítio, né? Era tudo feito aí, e o café era colocado num bule, que também esfriava rapidinho, não tinha garrafa térmica ainda. O poço, né? O poço caipira, né? Tinha uma corrente ou corda, mas o pessoal preferia corrente, e um balde, e do lado desse balde tinha que colocar um peso, de forma que o balde não ficasse equilibrado, né? E quando você soltava o balde lá para dentro do poço, se não tivesse esse peso, o balde ficava em pé na lâmina d'água e não enchia de água. Então tinha que colocar um peso de um lado do balde para que o balde tombasse lá dentro do poço, né? E depois você tinha que trazer esse balde d'água de volta cheio, girando essa manivela aí, o sarilho, né?
esse sarilho aí, em outras regiões tem outro nome, mas o nome correto é sarilho, e ninguém gostava de girar essa manivela aí devido ao peso, né? Então sobrava só para os adultos. Posteriormente, o Poço Caipira ganhou um novo formato, né? E ganhou uma bomba submersa, né? Aí facilitou bastante o trabalho. Só que, em contrapartida, a bomba submersa aumentou demais o consumo de água e virava e mexia, o poço baixava muito o nível, né? E a gente ficava aí com um racionamento de água. Já naquele tempo, né? Tinha um racionamento. Mostrando aí, né? A moringa que nós já falamos, né? Do lado esquerdo nós temos aí o filtro, né? O filtro tem muita gente que usa ainda o filtro, né? Eu tenho um amigo aí que mora no condomínio, ele usa esse filtro, ele diz que a água fica mais saborosa, né? E do lado direito nós temos aí um pote, né? Esse pote aí que hoje ele é alvo do mosquito Aedes aegypti, né? Mas naquele tempo era muito utilizado. Toda a cozinha do sítio tinha um pote desse daí. O chuveiro, né? A princípio a gente tomava banho na bacia, no balde, né? Aí quando apareceu esse chuveiro aí foi uma inovação, né? Esse chuveiro da esquerda que está armado, né? Lá no teto tem uma roldana, né? Por onde passa a corda e na parede ela tem vários pregos em alturas diferentes para você ir regulando a altura do chuveiro, né? Então, para encher o chuveiro, você tem que colocar num prego lá em cima, que aí o chuveiro baixa, né? Você coloca lá água com o balde e com uma chaleira de água quente você ia temperando a água até chegar numa temperatura agradável para o banho, né? Imagina o que aconteceu, a molecada naquele alvoroço todo deixou o chuveiro cair e a parte crivada afundou, né? Danificou. Isso rendeu umas boas surras de guanchuma, né? O guanchuma é uma erva daninha bem resistente. Essa surra aí é lembrada até hoje, uma surra coletiva. Aí essa é a roldana original ainda, né? Que tinha lá na época, só perdeu o gancho, né? Não sei onde foi parar. E do lado aí nós temos um pluviômetro bem rudimentar, mas já eu lembro que meu tio, quando apareceu com esse pluviômetro, todo mundo, após a chuva, todo mundo corria lá para ver quanto tinha chovido, né? Até a princípio até fazia marcação, fazia até um controle, depois o pessoal enjoou e deixou de lado. Aí nós temos um moedor de cana, que é conhecido como engenho, né? Esse moedor de cana aí, ó, esse aí, o Chicão é forte por causa do moedor de cana desse daí, né? De tanta cana aqui, de tanta cana que ele já moeu, né? Isso aí era um engenho de tripla moenda, né? Duro para danar, que ninguém queria, e a cana que a gente mais usava era essa cana aí amarela com listras verdes, né, que é chamada de cana caiana, que quando não se fazia o caldo de cana, aliás, naquela época não era caldo de cana, era garapa mesmo, né? Quando os tios não queriam fazer, a gente chupava a cana e descascava a cana no dente, né? E mastigava até o nó. Mas ela é grossa, então para passar ali no engenho ela tem muita fibra, então é difícil, mesmo assim. Aí temos um moinho, né? O pessoal chamava moinho, mas é um cilindro, né? Um cilindro que a gente usava para cilindrar massa de pão. Então tinha que cilindrar essa massa e a massa passava aí umas 30 vezes aí dentro, né? E a gente que tinha que passar a massa e as tias, a minha mãe, só depois enrolava a massa e colocava a massa para crescer, né? A gente usava fermento de litro, né? Então a cada vez que fazia pão tinha que reformar o fermento, né? E deixava numa garrafa, num litro, tampado com uma rolha
não podia ser uma rolha de cortiça, né? Então elas pegavam palha de milho bem limpinho, rolavam e colocavam ali, porque a palha de milho permitia a troca de gases, né? Porque esse fermento produzia muito gás carbônico, então esse gás tem que ser eliminado. Se coloca uma rolha de cortiça, ia criar muita pressão interna e explodir, né? Todo o pão, depois de feito, era colocado uma bolinha, né? Num copo d'água, e somente ia para o forno depois que essa bolinha flutuasse nesse copo d'água, né? Quer dizer que a fermentação já estava completa, né? Nisso o forno já estava previamente aquecido, um forno de barro, né? Depois forno a lenha, mas a princípio era um forno de barro, e o pão ficava muito bom, né? E para passar no pão era um doce de leite também feito na propriedade. Ali no fundo trouxe outra lembrança, que é aqueles muros de placa, né? Que era muito comum há uns 40 anos atrás. Hoje já não sei se existe mais, né? Outra coisa que a gente lembra é esse moedor de carne, né? A gente usava muito isso daí quando matava porcos, para moer toicinho, né? Então antes de toicinho ir pro tacho, tinha que passar aí. E era mais uma vez serviço da criançada, né? E dá-lhe manivela, né? Aí eu tacho, né? Então toda vez que matava o porco, aproveitava e fazia uma fritada de carne, né? Então já era a mistura do dia. E a gordura ia para uma lata dessa daí, uma lata de 20 litros. Não tinha geladeira, então a carne que não comesse ia junto com a gordura e ficava conservada, né, nessa gordura. Até o dia que fosse dar uma requentada, uma refritura, né? Pegava lá com a gordura e... Porque naquele período ainda não tinha geladeira, porque ainda não tinha energia elétrica na localidade. Esse aí é outro instrumento, esse da esquerda, é um debulhador de milho. Esse debulhador de milho, quando chegou, foi o maior sucesso, porque uma engenhosidade tremenda, né? E a gente sofria ter que debulhar milho para os porcos na mão, fazia calos, né? Saía até sangue aqui da mão, que tinha muito milho que era duro, né? Então a gente precisava às vezes usar um sabugo para ajudar a debulhar o milho. Aí quando chegou isso daí foi uma maravilha, né? Era só colocar a espiga lá em cima e girar a manivela que debulhava tudo e ainda jogava o sabugo do lado. Essa vermelhinha aí é uma matraca, né? Muito usada para plantar arroz no brejo, né? Um lugar que não dava para entrar com um animal, por plantadeira animal, então a gente tinha que fazer com isso daí, com a matraca, mas não era só arroz, plantava milho, feijão também. Inclusive aqui do lado da diretoria de ensino tem um antiquário aí, eu acho que tem uma matraca aí, eu acho que o valor está R$50, né? Que é bem caro esse antiquário mesmo. E lá, hoje a gente não quer nem de graça, tamanho sofrimento que era trabalhar com isso aí, mas traz boas lembranças. Essa aí é uma enxada que foi um presente de aniversário, né, para trabalhar. Enxadinha, a gente sabe essa enxadinha numa horta, como a família era grande, tinha que ter uma horta bem grande, né? E aí colocavam um cabo de taboca. Taboca é um tipo de taquara, né? Só que ela não é oca, né? Ela é resistente e leve, né? Então era um cabo ideal para colocar aí. Aqui do lado direito nós temos uma pedra. Essa pedra meu avô trouxe da Itália. Ele disse que era uma pedra para molar a faca, que era uma excelente pedra, né? E a pedra acabou ficando jogada para lá e eu peguei para mim, né? E aí abaixo tem uma lima, essa lima grande é uma lima que veio de Portugal. Isso daí já é herança do meu outro avô, do outro lado ele é português, não é italiano. E eu coloquei até uma lima aí de tamanho normal para a gente comparar, né? Essa lima grande já não consegue afiar mais nada, né? Mas está aí de recordação, é uma lembrança que está no museuzinho da família. Outra coisa aí, marreta e cunha.
era usado para rachar lenha. Imagina um serviço hercúleo que é isso daí, né? Batendo a cunha e dando marretada até rachar as toras, formando lascas, né? Para utilizar no fogão a lenha e mesmo lasca para utilizar na cerca, né? Isso daí a criançada ficava perto, mas não dava para encarar. Uma marreta aí, tem marreta aí de mais de 5 quilos. É uma coisa terrível. E aí do lado o ancinho, né? Que a gente usava lá no café, no terreirão de café, né? Então o ancinho, esse aí é bem antigo também. É metálico esse ancinho aí, né? A base dele é metálica e tem os dentes, então por isso que os dentes não caíram, porque quando é de madeira eles estraga fácil. Esse daqui é um trançador, né? É um serrote para trabalhar em 2, ele chega a ter 2 metros de comprimento. Isso daí é o maior teste de trabalho em equipe, né? Em duplas. Se a dupla não estiver bem afinada, bem concatenada no trabalho, não se consegue trabalhar com isso daí. Uma coisa muito bacana, acho que todo mundo tem que ter passado por essa experiência de usar um trançador para entender mesmo o que é um trabalho em equipe, né? Passando, né? Esse daí é o sapato de cavalo, né? A ferradura. Era muito usado lá na propriedade, os cavalos tinham isso daí, embora pouco eles andavam em pavimentação, né? E o famoso quichute, né? E da marca boa ainda, né? O quichute, comprei um quichute aos 13 anos de idade com dinheiro de mamona, depois eu vou falar um pouquinho da mamona. Esse quichute aí foi um número, com 13 anos de idade eu já calçava número 34, né? Quichute, que era, todo mundo tinha que ter um quichute, na escola todo mundo tinha, né? Para jogar bola na quadra. Se não tivesse quichute não dava. A gente antes do quichute tinha o tal do conga, do bamba, mas ele escorregava, né? E o quichute ele tinha uns cravos emborrachados que dava bastante aderência. Apesar que quando gastava o cravo ficava liso e a gente continuava usando até machucar o pé, né? Aí também a graxa de sapato, né? ODD, que era a mais famosa. A ODD era famosa porque ela não racha o couro, né? Diz que essas nuggets, essas mais modernas aí, elas não são tão boas quanto a ODD. E aí era a escovinha para dar brilho no sapato, né? Então ela só era usada de domingo para ir na missa, né? E lá no bairro, lá próximo, tinha uma igrejinha e o padre da cidade mais próxima ia lá. Era uma capelinha, né? Ele ia celebrar a missa lá. E aí era o único momento que tinha que brilhar o sapato. Essa aí era a mamona, que a gente usava para renda, né? Para comprar as coisas lá no sítio. Inclusive, os primeiros eletrodomésticos foram comprados com o dinheiro da mamona. O primeiro liquidificador Arne, né? Inovação tecnológica, porque nessa época já tinha chegado a energia elétrica. E aí nós temos a mamona, e do lado esquerdo aí, ainda a mamona está no invólucro, né? E isso daí era jogado no terreirão e a gente saía pisando na hora do sol quente em cima da mamona para ajudar a estralar a mamona, ou seja, para abrir esse invólucro, né? Isso daí ficavam umas coisas pontiagudas, mas como a gente só andava descalço e corria para todo lado, então nós tínhamos pelo menos meio centímetro de proteção de casco, né? Então não tinha perigo, né? Mas hoje nem com tênis não dá para pisar nisso, né? Lembrança. Aí o carrinho de rolemã, a gente depois que já tinha trator, aí essa rolemã foi uma peça do trator que trocou. E aí a bicicleta, essa bicicleta aí Monarch, não existia Caloi lá, era só Monarch. E essa Monarch aí era do cano alto, então a gente não conseguia andar nessa bicicleta, então a gente enfiava as pernas aí no meio do quadro, porque a gente era pequeno, e saía pedalando com a bicicleta pensa, né? Então a bicicleta ficava torta para achar um eixo, um ponto de equilíbrio aí, e pedalava a bicicleta
embora a bicicleta não fosse das crianças, né? Fosse dos adultos, a gente pegava escondido quando eles iam trabalhar na roça. E aí a gente andava de bicicleta no areião, no meio do pasto, dessa forma, com as pernas aí no meio do quadro. Isso daí chama-se lab-lab, também conhecido como orelha de padre. Então lá todo dia tinha salada de orelha de padre, ou se não, farofa, né, com orelha de padre. Minha avó, ela não podia ver uma árvore seca, uma cerca, uma tela, que ela já plantava orelha de padre do lado. Então, para todo lado que você andava, tinha orelha de padre, né? E é muito saboroso e muito bom. A gente aprendeu a gostar. Bom, como eu falei que tinha chegado a energia, né? Então chegou também a TV Colorado, né? A TV Colorado, muito bacana, me lembro da Copa de 74, na hora do jogo do Brasil, não me lembro com quem o Brasil estava jogando, não sei se era com a Holanda, e na hora do jogo alguém foi lá e entrou no banheiro para tomar banho, uma mulher, né? E como o chuveiro puxa muita energia, que naquele tempo a energia não tinha tanta estabilidade, era bem pior que agora, do lado aí a gente tem não me lembro o nome disso daí, um roteador, era um transformador, exatamente, um transformador, obrigado. E o ponteirinho ali tinha que ficar em torno de 110, que é aquela parte verdinha, né? Aquele tempo era 110, não era 127 como é hoje, né? Só que não podia passar aquele risquinho vermelho, porque senão dava sobrecarga de energia. Então, quando a pessoa foi lá usar o chuveiro, a imagem da televisão diminuiu, que ficou um quadradinho no meio da TV, né? Então meu tio foi lá e aumentou, né? Foi aí no comutador aí, acho que estava no 3, ele botou lá no 8, aí encheu novamente a imagem. Mas quando a pessoa desligou o chuveiro, deu uma baita sobrecarga de energia e queimou a válvula da TV. Então acabou o jogo, né? E aí o pessoal ficou puto, porque a televisão foi colocada na área da casa e todos os vizinhos foram lá assistir. Então devia ter umas 50 pessoas assistindo o jogo, né? Acabou a festa. O He-Man foi o que me introduziu no mundo maniqueísta, né? Um mundo errôneo, né? Que na realidade não existe. Tem aí, isso aqui marcou bastante, o queijinho que a vovó fazia, né? O doce de abóbora, tomar banho na bica. Todo domingo a gente ia tomar banho na bica e todo domingo chovia, então tinha que colocar a corrente no pneu do carro. E o que marcou foi isso aqui e acabou. Tá? Vamos lá, passando. Muito obrigado e desculpa aí, gente, exceder o tempo. Ô, Maciel. Oi. Vamos ao museu, com Então, certeza. Museu de minhas infâncias. Parabéns. Agora vocês entenderam por que eu estudei ciências, né? Porque o sítio era uma aula de ciências a todo momento.